Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal e nesse vídeo nós vamos conversar sobre consequências extrapenais com as quais você, enquanto advogado criminalista, também tem que se preocupar e também tem que conhecer para você poder fazer uma boa defesa para o seu cliente. Eu vou falar mais de direito penal militar, porque são os dois exemplos que eu vou trazer para vocês, mas isso vale para crimes que têm consequências administrativas, consequências civis e cuidados que você tem que tomar. É fundamental para um criminalista conhecer as consequências extrapenais que aquele processo pode causar a alguém, porque senão você toma decisões em relação ao processo que podem ter um excelente efeito naquele processo, como por exemplo um perdão judicial, que é um exemplo que eu vou dar, às vezes uma substituição de pena, mas que vão ter consequências extrapenais imensas e que você não pensou e que você vai prejudicar demais o seu cliente depois que esse processo acabar. Vai achar que teve uma vitória quando na verdade você não teve. Eu vou citar um exemplo de direito penal militar. Um militar, ele estava dirigindo um veículo e teve um acidente, um veículo militar, um caminhão do exército, e teve um acidente e acabou por uma pessoa dentro desse caminhão vir a falecer. Ele foi processado criminalmente pela Justiça Militar por homicídio culposo. Nesse processo, inclusive, o advogado, ele é um excepcional advogado que eu conheço pessoalmente, é um excepcional criminalista. Foi conseguido perdão judicial para esse rapaz. Então, o rapaz, ele ficou paraplégico e o juízo deu um perdão judicial para ele. Ao ter o perdão judicial, não houve recurso em relação àquele processo. Considerou-se à época uma grande vitória. Perdão judicial, não vai ter que cumprir nada, meu amigo. Vai para casa feliz e vamos comemorar. Qual que é o problema? Como ele foi condenado pela prática de homicídio culposo no trânsito, temos uma sentença transitada em julgada que fala: a culpa do acidente foi dele. Isso, lá no quartel depois, na consequência extrapenal, que é com o qual nós estamos nos preocupando agora, isso, lá no quartel depois, vai fazer com que o acidente que ele cometeu não seja considerado um acidente em serviço, então ele tenha que ser considerado inválido para ser aposentado e também que se ele se pudesse ser considerado um acidente de serviço, ele ainda poderia ser aposentado recebendo como um posto acima. Então, como soldado, ele receberia como sargento, que é o posto acima dos militares, no caso dessa lei específica. Além disso, ele tem um negócio dizendo que ele é culpado da destruição de um veículo pertencente à União, portanto a União vai cobrar esse veículo desse rapaz. Tudo isso porque não houve a necessidade, o interesse de se recorrer e tentar uma prescrição ou tentar uma absolvição futura, qualquer circunstância em relação a esse processo. Falta de desconhecimento das características das consequências extrapenais que nós temos em relação a um crime. Um outro exemplo, também um crime militar. O militar foi processado, um crime pequeno, com pena de 1 mês, 2 meses, foi condenado e foi substituída essa pena. Poxa, vitória, chegaram à conclusão de que não valia a pena entrar com recurso. Chegaram à conclusão, eu digo o advogado, não valia a pena entrar com recurso, que a pena foi muito pequena. Se recorrer, o Ministério Público pode vir a recorrer também, e essa pena pode vir a aumentar e pode dar algum outro problema. Então não recorremos, morre em primeira instância, transita em julgado. Consequência, aquele militar era um praça, concursado das Forças Armadas, com 9 anos de serviço, e automaticamente, quando você é condenado pela Justiça Militar por crime militar, o seu comportamento do quartel vai para o mal. E o comportamento dele indo para o mal faz com que ele não tenha direito a ser reenganjado. E o militar, mesmo concursado, sendo praça, que ele só vai ter direito à estabilidade depois de 10 anos de serviço. Até lá ele é reenganjado todos os anos. Então o comandante dele tem que falar, ó, você vai voltar a trabalhar aqui ano que vem. Resultado desse processo, ele não teve que cumprir absolutamente nada em relação ao processo, porém não foi reenganjado, perdeu o seu concurso público. Ficou 9 anos lá e depois foi para a rua. Porque não houve um recurso, e aí não era nem uma questão de absolvição. Recorria, porque se o recurso demorasse 1 ano, 2 anos, não ia transitar em julgado aquele processo, portanto, o comportamento dele não iria para o mal, portanto, ia passar os 10 anos, depois dos 10 anos ele se tornaria estável. Olhem as consequências. Olhem, percebam, enxerguem, estudem aquilo que pode ter de consequência em um processo penal, porque isso também é fundamental para te diferenciar da massa. Olha se esse processo penal não vai gerar uma consequência civil, uma perda de um bem, uma perda numa carteira de motorista de alguma pessoa que trabalha em relação àquilo.
Olhe se não vai ter uma consequência administrativa, uma demissão, a abertura obrigatória de um PAD se essa pessoa for condenada a uma pena X, uma perda da função pública, uma perda de um cargo público. Nas Forças Armadas, olhe se esse cara vai ter um problema de acidente de serviço, se ele vai poder ser reenganjado, qual é a consequência que ele vai ter desse comportamento dele ir para o mal, quando que é melhor deixar esse comportamento ir para o mal, se é melhor deixar antes para ele poder recuperar ou se é melhor deixar depois. Isso tem que ser conversado, tem que ser passado, isso são consequências que são extrapenais, mas que cabe a nós, criminalistas, que estamos defendendo essas pessoas, que nós tenhamos conhecimento disso e, além disso, passemos isso para o cliente e defendemos esse cliente com pensamento não só nas consequências penais, mas também nas consequências extrapenais. Se der para conciliar as duas, ótimo! Mas para conciliar as duas, nós temos que conhecer as duas. Então conheça as consequências extrapenais para que você não seja uma pessoa responsável por fazer com que pessoas que estão lá fora, clientes seus, às vezes tenham um bom resultado no penal, mas percam o seu salário. Tenho que viver com um salário de R$1.000 e poucos pro resto da vida, ou não mesmo tendo um salário porque você não soube fazer o seu serviço direito. Então olhe para as consequências extrapenais, estude, se diferencie da massa, não olhe só para o direito penal, porque não é só o direito penal que resolve sua vida. Dentro de um processo penal, você tem que saber tudo que pode acontecer. Ser advogado é ser jogador de xadrez, é dar uma jogada pensando em todas as consequências que podem vir dessa jogada. Sejam consequências no seu processo penal, como sejam consequências também na vida civil daquele cidadão. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.